Paz e bem, pessoal, estamos de volta para a gente continuar o estudo da legenda dos três companheiros e perguntar, né? Senhor, o que queres que eu faça? Que essa pergunta possa ressoar no nosso coração e que o Senhor nos encha do seu espírito para cumprirmos a sua vontade. Muito bem, no vídeo anterior nós iniciamos o estudo do capítulo 9 da Legenda dos Três Companheiros e falamos sobre a vocação de Silvestre, o primeiro sacerdote que ingressa na ordem, e também a vocação de Egídio. São os dois novos companheiros. Aí vai continuar o texto, né? Estes quatro, assim, consociados com imensa alegria e gozo do Espírito Santo para maior proveito, dispersaram-se deste modo. O bem-aventurado Francisco, levando consigo Frei Egídio, foi para Marcas de Ancona, enquanto que os dois outros se dirigiram para outra região. Ao irem para as Marcas de Ancona, alegravam-se sobremaneira no Senhor. Mas o santo homem, cantando em francês, com voz alta e clara os louvores do Senhor, bendizia e glorificava a bondade do Altíssimo. Francisco gostava do francês, né? Ele canta, reza em francês, né? Oh, não é italiano, não é. Na época, vamos dizer assim, existia praticamente um dialeto, né? Vamos dizer assim. Não é o italiano como a gente tem, assim, a gente ouve, né, hoje. Então era mais um dialeto ali da região, e ele deve ter aprendido com a mãe, que segundo os estudiosos deve ter origem ali da região que hoje é a França, né? Então por isso que é aí que ele canta em francês. Então esse afeto de Francisco por Deus é muitas vezes expresso aí em francês. Existia neles tanta alegria como se estivesse encontrado um grande tesouro no campo evangélico da Senhora Pobreza, por cujo amor tinham desprezado livre e voluntariamente como esterco todos os bens temporais. Então, aqui aparece, né, a Senhora Pobreza. A gente vai, né, quem seria a Senhora Pobreza? A gente vai ficar com essa pergunta na cabeça, tá? O que seria a Senhora Pobreza para Francisco e seus companheiros? Vocês já estão se intuindo, né? Mas quem é, né? O que é, vamos dizer assim. Então desprezava todas as coisas. Disse o santo a Frei Egídio: nossa religião será semelhante ao pescador que lança suas redes na água, pegando copiosa multidão de peixes e deixando os pequenos na água, recolhe os grandes nos seus vasos. Assim profetizou a expansão da ordem. Embora o homem de Deus ainda não pregasse propriamente ao povo, contudo, quando passava por cidades e povoados, exortava todos a amarem e temerem a Deus e a fazerem penitência dos pecados. Uai, pregava ou não pregava? Está dizendo que ele não pregava ainda, mas ao mesmo tempo diz que ele exortava todo mundo, né? Bom, na nossa concepção hoje é pregação, né? Só que neste período aqui, né, não se podia pregar sem a licença do bispo, né, da autoridade local da igreja. Tinha muitos hereges, né, aqueles grupos contrários à igreja, radicais, que viviam na desobediência, mas Francisco não queria ser assim, então por isso que aqui a pregação ela não é oficial no sentido assim que, olha, Francisco não tem uma ordenação, né, não é padre, não é bispo, então ele precisa de autorização para pregar. Mas aqui ao mesmo tempo ele prega com a vida. Por sua vez, eu me enrolei um pouquinho, né? Vocês perceberam. Mas depois a gente vai esclarecer. Por sua vez, Frei Egídio admoestava aos ouvintes a lhe darem crédito, pois aconselhava otimamente.
Então, Frei Egídio tinha essa característica, né, de aconselhar de forma boa. Os que os ouviam diziam: quem são estes? E que palavras são estas que dizem? Pois naquele tempo o amor e o temor de Deus estavam extintos, quase por toda parte. Desconhecia de todos o caminho da penitência e até era julgada loucura. Então, assim, a vivência cristã estava muito, muito superficial, né? Então se falava aqui em penitência. Por isso que havia muitos grupos, porque eles queriam, vamos dizer assim, trazer novo vigor às igrejas, né? A tal ponto prevalecera o atrativo da carne, a cobiça do mundo e a soberba da vida, que todo mundo parecia posto nestes três males. Havia, no entanto, opinião divergente sobre estes homens evangélicos. Então, assim, uns aceitavam, outros não, né? Esse novo grupo. Alguns diziam que eram estultos e, vamos dizer assim, ignorantes, né? Outros, porém, asseveravam-se de tais palavras, não procediam, vamos dizer assim, de uma astúcia, desculpa. Um ouvinte disse: ou entregaram-se ao Senhor por causa da maior perfeição, ou com certeza são loucos, insanos. O modo que vivia, né? O modo que andava, só podia ser visto como loucos. Porque sua vida parece desesperada, pois usam pouco alimento, andam de pés descalços e vestem-se de roupas pobres, muito pobres. Aqui andar descalço, né? Vamos dizer que é no verão, tá? Não vamos andar descalço na neve não, porque isso aqui vai congelar o pé, né? Então por isso que aí a gente tem que ter um certo, já falei isso aqui em outro vídeo, né? Andar descalço, sim, mas vamos dizer assim, os calçados eram tão pobres que era praticamente andar descalços, né? E principalmente aí no inverno não tem como andar descalço, né? Lá na Europa, né? Não, é meio complicado, né? Se nevar ou se tiver uma geada, pisar ali na relva, vai ter problema no pé sério, né? Em meio a estas coisas, contudo, embora alguns sentissem temor, vendo a forma de seu modo de vida, todavia ainda ninguém o seguia. E as mulheres jovens, vendo-os de longe, fugindo, temiam que fossem levadas pela estutícia e insânia. Tendo percorrido aquela província, retornaram ao dito lugar de Santa Maria. Então eles dividiram, né? E eles ficaram um tempo longe uns dos outros, né? Então o que motivava eles não era a amizade entre eles, mas era o seguimento de Jesus Cristo. A gente ficou muito tempo, por isso que a gente leu no vídeo passado, que eles construíram a casinha do lado da igreja de Santa Maria, mas assim nem sempre estavam lá, né? Eles estavam mais aí, o mundo era o convento, né? Passando poucos dias, vieram a eles 3 outros homens de Assis, mais 3, a saber, Sabatino, Morico e João Capela, suplicando ao bem-aventurado que os recebesse como irmãos. Ele recebeu-os humildemente e benignamente. Quando pediram esmola pela cidade, apenas um que outro lhes dava, mas os injuriavam, dizendo que tinham dado embora suas coisas para comer as alheias. Em consequência, suportavam a maior penúria. Porque os moradores ali, vamos dizer, de Assis, viram que eles entregaram tudo. Agora estão pedindo esmola? Não, né? Aí escorraçavam eles, jogavam barro neles, né? Jogavam coisas neles e achavam que eles tinham ficado loucos ou estavam aproveitando da situação. Também seus parentes e consanguíneos os perseguiam. Lembra do pai de Francisco, do irmão de Francisco? Para os outros também não foi diferente. E os outros da cidade zombavam deles como insanos e estultos, pois naquele tempo ninguém renunciava aos seus bens para pedir esmolas de porta em porta. Loucura, né? O bispo da cidade de Assis, a quem o homem de Deus se dirigia frequentemente para aconselhar-se,
Francisco, né, tinha um aconselhamento aí, segundo a legenda dos três companheiros do bispo. Então ele estava ali em comunhão, né, com aquela igreja. Recebendo o bispo, né, de forma bem acolhedora, lhe disse: parece-me dura e áspera a vossa vida, de nada possuir no mundo. Disse-lhe Francisco: Senhor, se tivéssemos algumas posses, ser-nos-iam necessárias armas para nossa proteção, pois daí nascem questões e pleitos, e em consequência só impedir-se de muitos modos o amor de Deus e do próximo. Então, assim, ter posse, ter bens, acaba impedindo a gente de amar ao próximo. Isso é uma realidade, viu, gente? Na medida que a ordem cresce, a ordem e as obediências, né, vamos dizer assim hoje, as congregações, né, os grupos cresceram de franciscanos, viraram grandes instituições. E as instituições têm seu peso, né, suas exigências, tanto no mundo civil hoje, né? E aí às vezes acaba travando a vivência do evangelho também. São necessárias, mas quando o peso se torna muito grande, também atrapalham, né? Aí tem que saber equilibrar. Nos dias de hoje, né, tem que saber equilibrar, porque senão dá problema mesmo, né? O carisma é esquecido em função da instituição. Acaba esquecendo o carisma e se defendendo só o CNPJ, né? Só o número aí da instituição perante o governo. E as estruturas precisam ser cercadas, né? Colocado segurança. Isso hoje em dia, se a gente vai em alguns lugares, é bem comum isso, né? Francisco não queria isso nesse período. Aí você fala assim, mas no mundo dele não era tão violento. Eu acho que era um pouquinho, assim, não tinham as mesmas armas, mas era violento, talvez até mais, assim, a vida valia muito pouco, né? Talvez, não sei, não dá para comparar, mas a vida era muito desprezada também nesse período. Por essa razão, não queremos possuir qualquer coisa temporal neste mundo. Francisco não queria nada, nada, nem dinheiro, nem posse. Trabalhava para comer, né, e pedia esmola para ajudar o leprosário. Agradou muito ao bispo a resposta do homem de Deus, que menosprezou todas as coisas transitórias, sobretudo o dinheiro. O dinheiro aí, gente, não era muito comum, assim, vamos dizer, estava começando, assim, as cidades estava nascendo, né, vamos dizer, desenvolvendo o comércio, e aí juntamente com esse desenvolvimento também nascia aí o dinheiro. Então moedas cunhadas, né, aí nesse período, então às vezes moedas locais, às vezes algumas tendo um certo valor, vamos dizer assim, na questão do metal, né? Mas não era muito comum assim, né? Estava se desenvolvendo. Na medida que os comerciantes cresciam, se desenvolviam, surgiu uma nova classe, a burguesia, vamos dizer assim, e aí começa o dinheiro a circular. E Francisco não queria isso, porque o dinheiro acabava aí baseado no lucro, né? Tem um livro do Legoff, que acho que é o dinheiro e a bolsa e o dinheiro, né, que vai falar sobre a usura aí na Idade Média. Tanto que, em todas as suas regras, recomendou principalmente a pobreza e tornou-se solícito todos os irmãos a evitar o dinheiro. De fato, fez várias regras e as experimentou antes de fazer aquela que por último deixou aos irmãos. É interessante a legenda dos três companheiros dizer que ele fez várias regras, né? Redigiu, porque realmente foi isso, né? A legenda dos três companheiros tinha passado por esse processo de construção e confecção das regras para ser aprovada pela Santa Igreja. Então, em todas elas, Francisco falou sobre a questão do dinheiro, né? Todas elas. Por isso, em uma delas, disse a respeito da detestação do dinheiro. Nós que tudo deixamos, cuidemos de, por tão pouco, não perder o reino dos céus. E se encontrarmos dinheiro em algum lugar, não lhe demos mais atenção que ao pó que pisamos. Nossa, Francisco, em relação ao dinheiro, ele é muito rígido, né? Vamos assim refletir um pouquinho sobre isso, né? Por quê?
porque a gente acaba dando mais valor, né, à representação de um valor e esquecendo da vida humana, né? Então, hoje, e naquele período também se dava mais valor àquele dinheiro que surgia. Hoje ainda eu acho que é pior ainda, né, no sentido que é um papel, né, que vem, parece em primeiro lugar do que a vida humana. Então, é justamente aí o gosto pelo dinheiro nos afasta da vida revelada em Jesus Cristo. Muito bem, gente, a gente vai conversar mais vezes. Esse foi o capítulo 9 da Legenda dos Três Companheiros. No próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 10. Talvez, vamos ver aqui o tamanho do capítulo 10. Talvez vai ser em 3 partes, porque ele é bem grande. Vamos ver se dá para fazer em 2, né? Capítulo 10, como predisse aos seus companheiros tudo o que lhes acontecia ao irem pelo mundo, exortando-os à paciência. Paz e bem, pessoal, até mais. Tchau, com Deus.